Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guta e hoje vamos para mais uma Atlist, dessa vez técnicos que passaram pelo Corinthians nos últimos anos. Tivemos a notícia hoje que o Antônio Oliveira foi demitido do Corinthians, então a gente está aproveitando aqui para a gente fazer um balanço geral, analisar todos os técnicos que passaram pelo Corinthians nos últimos anos e definir aí em certas categorias. As categorias são top 3, que já é de sempre, a gente vai definir quais são os 3 melhores que a gente viu. Fez bom trabalho, médio, limitado, não deveria ter vindo e destrói times. Já vamos começar? Vamos começar. Mano Menezes. E assim, gente... é difícil que ele vai ter que considerar 3 passagens diferentes. Então, a gente vai começar talvez com a avaliação mais difícil daí. Porque tem muitos que a gente já vai colocar direto, sei lá, num top 3, no que fez um trabalho ruim. Mas o Mano Menezes é muito difícil, cara, porque o torcedor do Corinthians até fica em dúvida do sentimento que ele tem pelo Mano Menezes. Porque o Mano chega na primeira passagem dele, assim, faz um trabalho fenomenal. Aquele time base, campeão brasileiro, campeão de Libertadores e Mundial, foi muito montado pelo Mano também. Ele ganha títulos importantes, ganha Paulista, ganha a Copa do Brasil. Vai até a seleção brasileira, né, rapaziada? Então mostra que o cara fez um puta trabalho na primeira passagem dele pelo Corinthians, reconstruiu o time do Corinthians. O que a gente ganhou de período de glória tem sim um dedo do Mano Menezes, ele sim foi importante nesse período. E cara, 2014 também, apesar de ter oscilado, no final das contas não foi um trabalho ruim. Classificou para Libertadores, foi eliminado precocemente no Paulista, também passou aquele vexame lá pelo Atlético Mineiro, mas que é até difícil de explicar. É muito mais pipocada de jogador do que na conta do Mano, na minha opinião. Cara, mas eu acho que ele tem uma certa culpa até porque no primeiro jogo ele já sai provocando. Sim, a dancinha foi... A dancinha girou um meme ali que não deveria ter gerado. Mas assim, depois que você já abre 3-0, você tem da vantagem do fora de casa, eu acho mais culpa de quem dá dentro de campo do que quem dá do lado de fora. Mas eu concordo com você que 2014 no geral não foi um ano ruim. Não foi, a gente classificou para Libertadores. O Corinthians vai bem, a gente termina acho que em quarto colocado no Brasileirão também. Esse time que jogava um futebol bom também, dentro de campo jogava um futebol bonito. Então, mano, ele teve as 2 primeiras passagens dele pelo Corinthians muito boas. 2 boas primeiras passagens, que assim, é de top 3. É uma primeira só que passagem aí chega excelente. Depois... É uma primeira passagem que é top 3, uma segunda que é bom trabalho. Aí a terceira... Aí a terceira é algo, porra, até difícil de dizer aqui. Ele chega em 2023 dá até pra separar de novo, porque o 2023 é bem diferente de 2024. O 2023 já é ruim, mas já é um ano que o Corinthians estava super tumultuado, tinha um monte de coisa, nenhum técnico passou por aqui deu certo, mas agora 2024 do Mano Menezes, pelo amor de Deus, se o Mano fica, o Corinthians cai no Campeonato Paulista. O Mano Menezes 2024 é destrói time. A gente teria que colocar lá embaixo, porque, porra, sinceramente, rapaziada, foi um dos piores trabalhos que eu já vi no Corinthians, o Mano Menezes de 23 para 24. Ele até salva a gente do rebaixamento, mas com futebol muito abaixo das expectativas, um futebol muito pragmático. É um futebol que não evolui. E 2024, cara, já tem toda também o lance da multa rescisória dele, tem todo o lance de muita gente acusar que ele tá fazendo corpo mole, e ele em 6 rodadas de Campeonato Paulista tem 5 derrotas, o que é totalmente inexplicável. É o pior início do Corinthians na história do Campeonato Paulista. É muito difícil de defender o Mano Menezes depois que ele fez a última passagem. Dito isso, depois de toda essa análise sobre as passagens dele no Corinthians, eu o colocaria ainda lá em cima, cara. Eu acho que a última passagem dele é muito ruim, ele perde muita credibilidade com o torcedor, mas também não dá para pagar tudo que ele fez. A gente tem uma Copa do Brasil por conta dele, a gente tem outro Paulista por conta dele, a gente tem, querendo ou não, o título da Série B por conta dele, e ele reconstruiu o Corinthians no momento que a gente mais precisava que um treinador reconstruísse. Então, eu acho difícil colocar ele lá embaixo, porque o Mano Menezes, pro Corinthians, na história, ele é sim muito importante. Desses que estão aí, pra mim, ele continua sendo top 3, até por um quesito de proporção. Você falou de todos esses títulos, beleza, mas eu não tenho esse número, tá? Mas vamos supor que o Mano tem 250 jogos pelo Corinthians. Em, sei lá, 220, ele foi perfeito, ele foi ótimo. Uma primeira passagem excelente, uma segunda passagem hoje também, querendo ou não, é um bom trabalho. E aí a terceira passagem ele tem, sei lá, 30 jogos onde realmente é tenebroso. Eu ainda não acho que é suficiente para pagar o que ele fez, até porque... o trabalho ruim dele não rebaixou o Corinthians para a segunda divisão nem para o Campeonato Paulista, apesar dele ter sido demitido. Então eu ainda acho que o Mano entra no top 3 por tudo que ele fez no passado do Corinthians. E se a gente for avaliar também, cara, o Mano Menezes, esse ano, ele não cai com o Corinthians, faz um trabalho pífio, tenebroso, mas eu acho que pesa muito a repercussão negativa dele pela questão da multa, que aí ele não tem culpa também.
Pô, rapaziada, beleza, vamos ficar puto com o Mano Menezes por conta da multa dele? Dá pra ficar puto. Pô, 20 milhões, o cara ganhou 20 milhões com um trabalho horrível. Mas quem fez o acordo foi o Duílio. Você vai oferecer 20 milhões de multa pro cara, o cara vai falar, não quero. O cara é profissional também, ele recebeu uma boa oportunidade de ganhar o dinheiro e ganhou o dinheiro. Os principais culpados são os diretores do Corinthians. Não é o Mano Menezes no quesito da multa. Então eu também colocaria no top 3, foi muito bem no Corinthians por muito tempo. E é um cara também que, se a gente for avaliar outros nomes da lista, ele nunca de fato quis sair do Corinthians. Ele nunca forçou uma saída, ele nunca recusou o Corinthians no momento que a gente precisava. Pode ter feito um trabalho ruim no último trabalho dele no Corinthians, mas pelo menos ele sempre foi um cara que se mostrou à disposição para estar no Corinthians, cara. Então ele sai de um Grêmio que ele vai muito bem, ele era a principal sensação do país na época quando ele sai do Grêmio, e ele vai para um Corinthians rebaixado. Em 2014 ele volta para o Corinthians já em baixa na carreira, mas aceita o trabalho também. Em 2023 veio de um trabalho inconsistente no Inter, mas que teve um vice-campeonato brasileiro, aceitou a proposta do Corinthians. Então acho que isso pesa também pelo lado positivo. Adilson Batista, eu já vou estrear aqui o Destrói Times, porque essa já é a minha opinião logo de começo, porque assim como a gente estava falando do Mano, o Mano sai do Corinthians com um dos melhores inícios de campeonato brasileiro da história do Corinthians em si. O ano de 2010, o Corinthians estava muito bem, era líder do brasileiro, jogando o melhor futebol, tendo o melhor ataque da competição. O Corinthians, de fato, jogava por música no brasileiro de 2010. Aí chega o Adilson Batista e destrói literalmente tudo aquilo que vinha sendo construído nos últimos 3 anos. O Corinthians, que caminhava a passos largos para ser campeão brasileiro no ano do seu centenário, teve tudo por água abaixo porque o Adilson Batista assumiu o time do Corinthians e começou a perder jogos inacreditáveis. Perde para o Atlético Goianiense dentro de casa, o Atlético Goianiense, que era um time muito, muito, muito fraco. Foi rebaixado nisso, hein? Não, foi rebaixado em 2011. Não foi rebaixado? 2010 fica na Série A. Mas, de qualquer jeito, perde alguns pontos que são inacreditáveis. E não à toa, se não me engano, ele fica 10 ou 11 jogos só, ou até menos. Já é mandado logo de cara e tentam trazer o Tite para tentar colocar o time nos trilhos, tentar ser campeão brasileiro. Não dá, mas se o título brasileiro não vem em 2010, passa muito, mas muito pelo Adilson Batista. Tanto que o Adilson Batista fica pouco tempo, cara. O trabalho dele é tão ruim que em 2010 o Corinthians teve 3 técnicos do Campeonato Brasileiro e um deles um período muito curto, que foi o Adilson Batista. Não, você vem de um Mano que estava há 3 anos no cargo. Aí você passa para um Adilson Batista que fica 1, 2 meses e você vai para um Tite que fica mais 3 anos no cargo. Já dá para ver quem que estava errado nessa história. E eu concordo com o Destrói Times porque é exatamente o que você falou. Ele destruiu um time do Corinthians que estava muito bem e estava brigando por ser campeão brasileiro. É um time que tinha, sim, muita qualidade, tanto que a base desse time é a base vitoriosa do Corinthians para os próximos anos, claro, mudando algumas peças, mas você tinha uma base ali. E, assim, o Corinthians conseguiu resultados ruins com ele, e se for entrar em outra categoria, eu acho que ele não encaixa, porque ele destruiu o time do Corinthians e até não deveria ter vindo. Eu até acho meio injusto de falar, porque o Adilson Batista faz um trabalho muito bom no Cruzeiro tempos antes de vir para o Corinthians. Então era um cara que na época não estava em baixa, não era uma aposta ruim do Corinthians, mas foi muito mal, não conseguiu atender as expectativas. Muita gente nem lembra direito do trabalho dele no Corinthians, nem lembra da passagem dele no Corinthians, mas eu acho que o Destrói Time é o que mais se encaixa aí, um dos piores que a gente teve. Vamos já jogar o Tite também no top 3. O maior técnico da nossa história. Acho que até poupar tempo a gente precisa falar do Tite, de tudo que ele fez, né? O cara conquistou a Libertadores inédita, conquistou o mundo com o Corinthians, fora os 2 brasileiros, Paulista, Recopa. Realmente ele transformou o Corinthians em outro patamar e a gente sabe o técnico que o Tite é. Técnico de 2 Copas do Mundo, ele tem uma carreira brilhante e no Corinthians foi o auge e foi espetacular o que ele fez por aqui. Concordo, Não tem muito o que falar sobre o Tite. O Tite é o maior técnico da história do Corinthians, é o maior divisor de águas da história do Corinthians, é o cara que possibilitou a gente ganhar uma Libertadores invicta, a gente ganhar um Mundial, conquistou 2 brasileiros, conquistou Recopa, conquistou também Campeonato Paulista. Cara, é muito difícil falar do Tite, velho, porque além dos títulos, o time do Tite sempre jogou muita bola. Claro, teve período, 2013, foi mal. O segundo semestre de 2013 acho que foi o único momento. Foi ruim, E um limbo ali de 2015 entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. O Corinthians tinha uns 2 meses muito ruins, mas depois já volta a jogar a bola e aquele time é mágico. E não dá pra questionar muita coisa do Tite, né, cara? Beleza, todo mundo tem períodos ruins, mas o que ele ganhou, o que ele fez pelo clube, a identificação dele, que tudo bem, ele foi pro Flamengo agora, eu acho que muitas pessoas ficaram com uma rusguinha com ele e ficou muito magoado com o Tite. Eu entendo o motivo da chateação, porque, a gente esperava que ele voltasse, porque foi o Corinthians que projetou tudo que o Tite tem na carreira hoje, mas eu acho um período muito curto, algo muito pequeno para
para desmerecer a história do Tite. O Tite segue sendo o maior técnico da história do Corinthians, para mim um dos maiores ídolos da história do Corinthians. É só um pequeno capítulo, muito pequeno, numa história maravilhosa que ele construiu. Então, o Tite é o top 1 aí, sem muita delonga, sem muito debate, tem que ser o top 1. E também tem um detalhe que vale lembrar do trabalho do Tite, é que o Corinthians de 2016, quem vai avaliar os próximos técnicos que assumiram, o Corinthians de 2016, quando ele sai do time, é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Aquele Corinthians de 2016, que a gente sabe como era um time limitadíssimo e que depois que ele sai, o time desmorona. Cristóvão Borges, que foi o sucessor do Tite no Corinthians. Posso passar primeiro uma opinião? Lógico. Eu acho que muita gente não vai concordar, muita gente vai me chamar de maluco, de doente, mas eu acho que o Cristóvão Borges foi mais prejudicado do que prejudicou o Corinthians. Porque o Cristóvão Borges, ele assume o time do Tite, todo mundo questionou, Cristóvão Borges vai trazer esse cara, nada a ver. Mas o Cristóvão Borges sempre foi um técnico de continuidade de trabalho. Ele foi assim no Vasco. Ele pega o time do Ricardo Gomes, que era um time encaixado, um time bom, e ele continua um trabalho. Pouco muda, pouco adapta, pouco coloca a cara dele, mas segue uma mesma linha e o time do Vasco foi bem com o Cristóvão Borges. Era o Vasco que jogou na Libertadores contra a gente. Exatamente, chega a umas quartas de final de Libertadores, faz bons campeonatos, depois ele é demitido, enfim, não fica no Vasco. E no Corinthians, cara, eu acho que o começo dele foi muito parecido. Porque o Tite sai e o Corinthians não cai tanto de rendimento com o Cristóvão Borges. O Corinthians consegue manter uma mesma base, manter um futebol ali parecido, consegue continuar ganhando, tanto que o 4-0 contra o Flamengo é nas mãos do Cristóvão Borges, que ele vai muito bem naquele jogo. Só que aí chega a janela de meio do ano e o Corinthians perde Bruno Henrique, o Corinthians perde Elias, o Corinthians perde Felipe, o Corinthians perde uma base de time que era importante e era fundamental. E aí o Cristóvão Borges precisou mudar a equipe e colocar mais o estilo dele. E aí que deu errado, porque para mim ele é um técnico limitado. Não acho que ele teve uma passagem desastrosa no Corinthians, não acho que ele destruiu o time e até acho que não deveria ter vindo, também não cabe, porque eu acho que é um técnico que, se manter a mesma base, ele faria um trabalho ali de manutenção e até poderia dar certo. Mas eu acho que quando que apertou mais o caldo para ele, apertou a situação, aí ele se mostrou um técnico limitado. Não acho dos piores que teve no Corinthians, acho que tem gente aí pior, eu acho que ele foi prejudicado, mas claramente é um técnico limitado, eu iria em técnico limitado. Eu concordo, assim, embaixo do que você falou, inclusive era o ponto que eu ia trazer, era justamente esse de que ele pega o mesmo time do Tite, e que o Tite estava bem em segundo lugar, como a gente mesmo falou e tal, só que realmente na janela de meio de ano o Corinthians perde muitas peças. O Corinthians começa a jogar o Campeonato Brasileiro de 2016 sem centroavante, porque vai todo mundo embora. Tanto que improvisa o Guilherme muitas vezes. Então, a gente tem que seguir o Campeonato Brasileiro sem centroavante nenhum, porque o Corinthians não conseguiu achar nomes no mercado e vendeu os que tinham. Vendeu inclusive o André Balada, mas que na época, óbvio, vendeu com razão, mas de qualquer jeito o Cristóvão ele teve muitos problemas para conseguir manter esse time jogando bola conforme ele foi perdendo peças. É mais ou menos a mesma coisa que o Antônio Oliveira aconteceu agora, por exemplo. Vai perdendo muitas peças e não tem reposição. Aí é difícil de manter um time e eu concordo com você que o Cristóvão é um técnico limitado. E principalmente não dá pra colocar em não deveria ter vindo, nem destrói times. Não acho que ele tenha tido uma passagem tenebrosa no Corinthians justamente por isso, porque ele conseguiu ainda manter uma base do Tite por algum tempo, ganhar jogos, tem esse 4-0 contra o Flamengo, que acho que é o jogo mais marcante dele pelo Corinthians, então acho também que é um tempo limitado. Oswaldo de Oliveira. Avaliando só a última passagem dele pelo Corinthians. Sem avaliar o título mundial de 2000 porque e tal. Porque se for avaliar isso, o Cristóvão Borges, o Oswaldo de Oliveira estaria lá em cima. Sim, a gente está avaliando de 2008 pra frente. Tudo que a gente viu como torcedor do Corinthians. Então a gente vai avaliar só a passagem dele de 2016. E a passagem dele de 2016, para mim, é uma passagem ruim. Para mim é pior que a do Cristóvão. É pior que a do Cristóvão. Ele assume um time, já do Cristóvão, né? Ele não pega o time do Tite. E ele vai mal, cara. O Corinthians até consegue uma vitória ou outra do primeiro jogo dele, que ele se emociona. E dá pra ver que o Oswaldo de Oliveira realmente é um cara que tem um carinho pelo Corinthians. Mas a postura dele também não me agrada. Eu acho o Oswaldo um técnico um pouco descontrolado. Um cara que muitas vezes não tem uma gestão de grupo boa. Às vezes passa um tom, um ar de arrogância desnecessário. Passa bastante, passa muita arrogância. E no Corinthians ele não vai bem, tanto que chega no final do ano, ele assume já numa reta final, chega no final do ano ele é demitido e não continua no Corinthians. Porque o corintiano não tinha projeção de ter um time digno com o Oswaldo de Oliveira. Ele não fez esse time jogar bola, o Corinthians não progrediu com ele. Inclusive, quando que o Cristóvão sai, o Corinthians ainda brigava ali pela vaga na Libertadores, continuou brigando, mas ele não conseguiu a meta dele, que seria classificar para a Libertadores, inclusive perdendo pontos que talvez não deveria perder em jogos dentro de casa.
Não gostei da passagem do Oswaldo de Oliveira, e aí eu acho que eu colocaria não deveria ter vindo. Porque o Oswaldo, para mim, já era um técnico ultrapassado, já era um cara que ninguém depositava confiança e veio pro Corinthians sem sentido. Qual que foi o critério de contratar ele? Não teve critério nenhum. Então eu colocaria não deveria ter vindo. Então, ele foi pior que o Cristóvão Borges no Corinthians, na minha opinião. E eu concordo com você que naquele momento ele era um treinador ultrapassado. Tanto que esse trabalho foi no final de 2016. O último time que o Oswaldo de Oliveira assumiu foi em 2019, o Atlético Mineiro. Depois disso ele nunca mais trabalhou. Então já dá pra ver que ele já não era mais um cara que estava tão ligado no futebol e tinha tantas variações que poderia fazer uma diferença muito grande. E tanto que foi o que aconteceu. Ele pegou um time do Cristóvão Borges, conseguiu ser pior do que ele e foi demitido antes do prazo. Tanto que quem termina aquele Campeonato Brasileiro é o próprio Fábio Carille, que é o próximo que a gente vai avaliar e que já vai de bom trabalho para quase top 3. Eu acho que é top 3, porque vou começar já falando aqui que o Campeonato Brasileiro de 2017 fala muito por si só. O melhor primeiro turno da história, o time que mais liderou por rodadas consecutivas, tricampeão paulista, pegou um time que era a quarta força e transformou em uma coisa completamente diferente, transformou no melhor time do Brasil, foi campeão dentro do Allianz Parque, com um time que era limitado também, como a gente mesmo falou do Cristóvão Borges e do Oswaldo de Oliveira, era um time que também teve que jogar sem centroavante, jogava com Jadson e Rodriguinho na frente. Em 2019, com um time limitadíssimo, conseguiu ser campeão paulista também. Eu tenho muitas ressalvas com esse trabalho de 2019, eu sei que você gosta mais do que eu avalio como um ano ruim, você já acha que é um ano que passou meio que na média. Mas no geral, o Carille, que nesse momento inclusive é o favorito para assumir o time do Corinthians, a gente está gravando isso no dia seguinte, aliás, no dia que o Antônio Oliveira foi demitido, ele é o favorito para assumir o Corinthians nesse momento, mas se for para avaliar todos esses trabalhos, o trabalho dele de 2017/2018, que é o mesmo trabalho, é trabalho de top 3, inegável. 2019, para mim, eu já acho que é um trabalho médio para limitado, mas no geral tem que ser top 3 por todas as conquistas, por ter transformado o Corinthians de quarta força para uma coisa que não era nem almejado, que foi um time que foi campeão brasileiro jogando muita bola. Então, para mim, o Fábio Carille é top 3 fácil. Para mim é top 3 também. O Carille teve o trabalho mais surpreendente do Corinthians, desses nomes aí. Acho que um dos mais surpreendentes da história do Corinthians, vou dizer. Porque é um cara que ele era auxiliar do Corinthians, auxiliar de defesa há muito tempo do Tite e do Mano. Ninguém conhecia, ninguém depositava fé. E vale lembrar que o Corinthians de 16 para 17 não é que estava todo mal das pernas e estava cogitando qualquer um. O Corinthians estava tentando um treinador renomado, cara. O Corinthians tentou o Reinaldo Rueda, lá, que era do Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores, que depois foi pro Flamengo, acabou que não deu tão certo por lá. Mas o Corinthians tentou e tentou muito forte, ofereceu salário alto, ofereceu garantia, mas naquele momento o Reinaldo Rueda recusou, o Corinthians teve várias recusas e acabou que teve que ficar com o Carille. O Corinthians não optou por ficar com o Carille, foi obrigado a ficar porque não tinha mais opção e resolveu ficar com ele para não prejudicar o planejamento para o ano 2017. E que nem tudo que você falou, concordo com você, em 2017 fantástico, talvez um dos melhores anos do Corinthians nos últimos 10, 15. Um 2018 que até o Carille ficar no Corinthians era um ano muito bom, o Corinthians brigando por liderança de Brasileirão e o Corinthians campeão paulista, dentro do Allianz Parque, um título que a gente sempre lembra muito. E 2019 é o que você falou, eu tenho uma opinião diferente de você, mas eu também não acho que foi um grande trabalho, claro que não. Mas se a gente for analisar a média dos outros aí, um trabalho de campeão paulista, por mais que jogando mal, um trabalho que ele sai com o time brigando pela classificação ali no G7, G8, e um trabalho de semifinal de Copa Sul-Americana, eu não acho que seja de todo mal, eu acho que foi um trabalho digno, por mais que tenha ressalvas também, eu acho que a postura dele foi muito ruim em 19, sobretudo. É a mesma coisa do Oswaldo de Oliveira, que tinha um ar bem arrogante nessa segunda passagem do Carille no Corinthians, de brigar muito com o jornalista coletivo o tempo todo. O que a gente nunca tinha visto dele, né? Porque ele era um cara muito humilde antes, um cara super pé no chão. E falando já de agora, eu espero que se ele realmente chegar no Corinthians, ele venha com esse ar e não com o ar de 2019. A gente vai trazer um vídeo nas nossas redes sociais avaliando realmente o Carille se ele vier pro Corinthians. No momento não vamos analisar isso, mas o Carille para mim é top 3 também por tudo que construiu. E é um treinador que no Corinthians foi muito bem. Vamos de Osmar Loz. Nossa senhora. Minha nossa senhora. Logo que eu bati o olho, meu primeiro pensamento foi que não deveria ter vindo. Ou vulgo não deveria ter sido efetivado, né? Já que era treinador do Sub-20. Só que, cara, é difícil você avaliar com esses olhos, porque você olha pro time do Corinthians, de Fábio Carille,
E você vê que mesmo com um elenco limitado, com poucas peças, conseguia render. Passou até que relativamente bem na Libertadores, passou em primeiro colocado, acho. Passou em primeiro, né, em 2018? Passa em primeiro. Ganha do Independiente fora de casa, mete 7-2 no Deportivo Lara. Enfim, era um time limitado, com poucas peças, mas que conseguia render. E o Osmar Loss pega esse time e não consegue fazer nada. Nada. Ele elimina o Corinthians. O trabalho é pífio. Elimina o Corinthians da Libertadores. A gente consegue se classificar na Copa do Brasil muito mais porque a gente pega um caminho muito fácil. Pega a Vitória, depois pega a Chapecoense, depois pega o Flamengo embaixo, mas aí já é o Jair Ventura. Mas o Osmar Loss era um técnico completamente pífio. O resto da carreira inteira foi assim, não deu mais certo em lugar nenhum. E, cara, eu acho que eu vou com um destrói times, porque o Carille, querendo ou não, tinha um bom trabalho no momento que ele sai, e o Osmar Loss não consegue nem dar sequer uma continuidade. Ele consegue, de fato, destruir as coisas boas que aquele time do Corinthians tinha. Eu acho que dá pra gente ressaltar também que ele perdeu jogadores, né? Ele perde Balbuena e Rodriguinho no meio do ano, Sim. Que nem o Cristóvão, que Sid perde Clay jogadores. também vai embora, o Sid Clay que vinha muito bem. Mas não dá pra avaliar o trabalho do Osmar como um trabalho bom, cara. Tipo, porra, o Cristóvão Borges ainda embalou uma sequencinha de vitórias no começo ali, ainda empolgou. O Osmar Loss já começou, a estreia dele contra o Milionário já perde em casa. E aí já joga o segundo jogo dele contra o Inter, já perde também. O cara nunca conseguiu fazer nada. Poucas vitórias no Corinthians, muita inexperiência, um trabalho ruim. Eu fico entre destrói times e não deveria ter vindo, porque ele destruiu o time, mas eu também acho que não deveria ter sido efetivado. Eu acho que foi um erro muito grande. Pô, você é o atual campeão brasileiro, você perde um dos melhores, se não o melhor técnico do país naquele momento. E você efetiva o técnico que era do Sub-20, que era auxiliar do Carille. Pô, cara, e ainda também, não sei se você lembra, naquela época tinha aquela história no começo do ano que o Osmar Loss devia ser o técnico porque o Carille era bonzinho, o Osmar Loss era mais porra louca assim, mas, cara, pra mim não faz sentido você ser o atual bicampeão paulista, atual campeão brasileiro, tá brigando por Libertadores, Copa do Brasil, no Brasileirão tá bem, e você efetivar um cara desse. Por isso eu fico na dúvida. Eu concordo que ele destruiu o time, mas, pô, pra mim eu acho que pesa mais o não deveria ter vindo, porque eu acho que a contratação dele é mais inacreditável do que o quanto que ele destruiu. Não sei. Eu acho difícil também, porque eu acho os dois inacreditáveis e na época... como o Carille deu certo, eles iam olhar com esses olhos de vamos dar mesma oportunidade receita, pra né? quem tá aqui dentro de casa, pra quem é de dentro do clube. O que é uma baita de uma cagada, a gente já viu isso com o Lázaro, com o Coelho, enfim. Ninguém mais fez o que o Carille fez no Corinthians e vai ser muito difícil fazer de novo. Mas, mano, eu continuo com a minha opinião. Eu acho que ele é destruidor de time. Ele não foi aquele técnico que ele chega pelo menos meio pianinho e vai devagar, vai tentando implementar as ideias dele aos poucos. O Corinthians já mudou de um dia para o outro a partir do momento que ele assumiu. O Corinthians, que era um time muito forte defensivamente, muito sólido, deixa de ser assim. Muito fácil, muito rápido. E eu acho que ele destruiu o time do Carille. Se você achar que realmente não tem como você destrói, eu fecho no não deveria ter vindo, porque eu acho que ele caberia nas duas categorias. Mas beleza, vamos de não destrói time. Porque você trouxe esse ponto aí da diretoria de apostar no cara que já é da casa, de seguir a mesma receita do Carille, que na época eu discordei da contratação, da efetivação. Mas, porra, tinha um quezinho de sentido também. E o Osmar Loss, na base do Corinthians, sempre foi muito bem. A gente vale lembrar isso aqui. O Osmar Loss, na base do Corinthians, é rei de copinha, filho. Ganhou 17, finalista em 16, ganhou 15 e finalista em 14 pelo Corinthians. Então, pô, o Osmar Loss teve um trabalho gigantesco. Semifinalista em 2018. E semifinalista em 2018. Então, assim, é um trabalho gigantesco. Não, foi semi em 18 ou 19? Não, verdade. Perdão, rapaziada. O 18 ele 18 perde pro Avaí. Mas era uma geração do Corinthians muito fraca. 19 já era o Barroca na base do Corinthians. Mas eu concordo com você de destrói times porque ele realmente se encaixa muito bem nessa categoria. Destruiu um time do Corinthians que era muito bem comandado por Fábio Carille. Vamos para Jair Ventura, sucessor de Osmar Loss, que foi muito mal no Corinthians e que, cara, é difícil porque na época a contratação dele até que fazia sentido, porque ele vinha de um trabalho muito bom no Botafogo. É um trabalho péssimo no Santos. Ele vai para um trabalho péssimo no Santos. Um trabalho que é o mais criticado de todos os tempos, que ele conseguiu fazer o ataque Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo, do Real Madrid, ser quase rebaixado do Campeonato Brasileiro, ficar na zona de rebaixamento por muitas rodadas. Então, assim, eu tendo pro não deveria ter vindo, porque eu até acho que fazia sentido a aposta na época, pelo bom trabalho que ele fez no Botafogo, só que, cara, no momento que a gente tava,
disputando competições, como a gente foi finalista da Copa do Brasil, e com o momento do Jair Ventura que era péssimo, o momento péssimo dele, o momento péssimo do Corinthians. Como é que isso vai dar certo? Sabe? Então, eu acho que ele entra na categoria do não deveria ter vindo. Eu fecho com você, até porque se a gente for analisar o Destrói Times, Destrói Time é aquele treinador que pega um time arrumado, ou um time que tem qualidade, e consegue acabar com aquela parada. Como é que o Jair Ventura pega o time do Osmar Loz e destrói mais ainda? Exatamente, o Corinthians era um nada e continuou sendo nada com o Jair Ventura. Ele ainda consegue levar a gente para a final da Copa do Brasil. No jogo da volta, para mim, contra o Cruzeiro, ele erra de uma forma grotesca, coloca escalando o Jonatas e até o Sheik mesmo, que fez uma boa final, mas tinha 40 anos de idade. Então, para mim, ele vai muito mal nesse ponto, vai mal na reta final de Brasileiro ali. Mas, cara, ele já pegou uma terra arrasada, já pegou um time ruim e ele só continuou fazendo um trabalho ruim. O time era ruim, continuou sendo ruim, com ressalvas que defensivamente ficou um pouco melhor. Melhorou. Eu ia comentar isso porque na Copa do Brasil, se a gente chega na final, é muito porque defensivamente o Corinthians vai muito bem no Maracanã contra o Flamengo. Aquela retranca absurda. Em casa também, a retranca vai muito bem depois que o Pedrinho faz o 2-1, porque é um jogo que o Corinthians não consegue jogar. O Flamengo também não consegue, porque o Corinthians não deixa. A gente não consegue criar. O Pedrinho acha o gol e a partir dali não tem mais jogo. O Corinthians só se defende. Mas também nos outros jogos do Campeonato Brasileiro, pra gente se manter na Série A, que foi também nas últimas rodadas, é muito porque o Corinthians defensivamente deu uma ajustada muito boa. Concordo. Acho que o único jogo que a gente sofre realmente bastante é o 3-0 pro Flamengo, dentro de casa. É que tinha muito na Copa do Brasil o lance do Cássio também. Você pega o primeiro jogo da final contra o Cruzeiro, o Corinthians foi amassado. Mas o Cássio fez uma partida histórica pelo Corinthians e deixou só 1-0 no placar, que deixou a gente vir pro segundo jogo. Mas o Jair Ventura eu acho que se encaixa bem. Também acho que ele é limitado. Se a gente for avaliar, também poderia entrar nas duas categorias. Mas eu concordo que não deveria ter vindo. Thiago Nunes, vamos pro Destrói Times? Destrói Times. Esse aí, pra mim, é a maior exemplificação de um destruidor de times. Posso começar? Por favor. O Thiago Nunes, pra mim, é o pior técnico da história do Corinthians. Beleza? Forte afirmação. Pra mim, é o pior técnico da história do Corinthians. Com ressalva também, sei lá, por exemplo, o Carpegiani que foi rebaixado em 2007, o Adilson Batista que foi muito mal. É o pior que a gente viu. Mas é o pior que eu vi com a camisa do Corinthians. Porque o Thiago Nunes, beleza, ele chega numa final de Campeonato Paulista, o Thiago Nunes, ele não tem um momento de vexame histórico no Corinthians, ele não é rebaixado, mas a capacidade que ele teve de transformar um time com potencial num nada, pra mim é bizarro, assim. Chega até a me surpreender em determinados momentos, porque é o treinador do Atlético Paranaense, que ganha tudo pelo Atlético Paranaense, que ganha a Copa do Brasil, que ganha a Sul-Americana, que chegou no auge, o Corinthians contratou o cara do momento e eu fiquei empolgadíssimo com essa contratação. Todo mundo ficou. Muito, eu achei que o Corinthians ia jogar um grande futebol. Até porque o Corinthians contrata ele cedo, contrata ele, se não me engano, novembro, final de outubro de 2018. E que ele recusa vir na transição, Sim, né? Ele recusa, que ele fala que ele vai calmar, ele vai estudar o time, vai ver direitinho o que quer fazer. E aí o corintiano fica empolgadíssimo, ele fala, ele já vai largar e já vai começar a trabalhar no Corinthians, ele já vai começar a ver o que tem que fazer. E aí dá no que dá. Mas também você falou dele ser finalista no Campeonato Paulista, só que vale lembrar, o Corinthians quase foi rebaixado no Campeonato Paulista também. A gente não é rebaixado porque nas últimas 2 rodadas consegue 2 vitórias, contra o Palmeiras e contra o Oeste, né? Contra o Oeste. 2-0. E o Corinthians consegue num milagre se classificar também, porque o São Paulo não entrega pro Guarani e o Corinthians consegue se classificar na última rodada. E esse Campeonato Paulista aí é bom a gente analisar, porque a campanha é ruim. Se a gente for analisar a campanha de 2024, o Corinthians também brigou para não cair, mas conseguiu se safar antes. Sim. O Thiago Nunes ficou até a 10ª rodada brigando para não cair, conseguiu se classificar ainda com a combinação de resultados bizarros que o Deco trouxe, mas consegue se classificar também contra o Palmeiras. Ganha de 1-0? Ganhou. Beleza, clássico se ganha, não se joga. Mas se não fosse o Cássio também, a gente teria perdido. E também porque o Cássio salvou o Corinthians daquele jogo em pelo menos uns 3, 4 lances. E também vale lembrar que o Corinthians, para chegar nessa final de Campeonato Paulista, conta muito com a tática do Ederson, chuta de qualquer lugar. O Ederson pegou a bola contra o Bragantino com 30 segundos de jogo, chutou, o Júlio César frangou, 1-0 Corinthians. Depois o jogo vai lá e faz mais um e beleza. Contra o Mirassol, jogo muito difícil também, o Corinthians com muita dificuldade para passar. Jogou mal e o Ederson, mais uma vez, um chute de longe, consegue classificar o Corinthians. Então era um time que assim não tinha tática, não tinha técnica alguma. É um time que empolgou cedo, mas que também já ficou pelo caminho. Vale lembrar também, ele é eliminado na pré-Libertadores pelo Guarani do Paraguai, dentro de casa. Tudo bem que também tem toda a história do Pedrinho expulso, que foi ridículo. Eu acho que o Corinthians jogou bem aquele jogo, jogou, mas foi eliminado. Mas foi eliminado, né? Vai fazer o quê? E no Campeonato Paulista, no momento que ele sai, o Corinthians vinha muito mal e vinha na zona de rebaixamento, perdendo jogos ridículos, perdendo para Goiás, perdendo para todo mundo.
Então eu concordo com você, cara. Destrói times. Pegou um time com potencial e destruiu. O Thiago Nunes, só pra gente reiterar, eliminado na pré-Libertadores, um Campeonato Paulista muito mascarado pelos 2 últimos jogos ali, que, cara, também, ganhou do Palmeiras na cagada e ganhou do Oeste, que era o último colocado. Cara, se a gente tivesse ganhado esse Campeonato Paulista, lógico que a gente queria, a gente torceu muito, fiquei arrasado quando a gente perdeu, mas se a gente é campeão, talvez fosse o paulista mais injusto da história. Um time que não jogou nada o campeonato inteiro. Que não merecia, mano. O único jogo que o Corinthians joga bem, assim, da reta final... Conta essa história. Contra o Bragantino? Não, no começo. No começo, na reta final contra o Bragantino. Porque pra mim, contra o Botafogo de São Paulo, contra o Botafogo de São Paulo, que eles apresentou o melhor futebol visto na face da terra. Humanidade. 4-1, estreia no Campeonato Brasileiro, tic-tac, 3 gols do Bozelli, uma aula de futebol do volante Richard. E Luan fazendo gol também. Luan fazendo gol de pênalti. E naquele momento, eu conversando com alguns amigos meus, proferi a seguinte frase: o Corinthians com o Thiago Nunes é pelo menos semifinalista de Libertadores. Esse time joga bola e eu acho que o Richard vai ser importante esse ano. Depois de um jogo eu já repensei tudo que eu falei e já vi que eu tinha falado uma besteira gigantesca. Mas pra você ver, ele empolgou no começo, depois foi uma terra arrasada. O único jogo da reta final do Brasileirão que o Corinthians realmente joga bem, na minha opinião, é contra o Bragantino, que tem o gol no começo ainda, que Paulistão, muda muita coisa, do Paulistão. E no Campeonato Brasileiro ele larga o Corinthians na zona de rebaixamento. O time era ruim? Era ruim. Mas ele conseguiu piorar muitos daqueles jogadores que deveriam ser melhores. Muitos daqueles jogadores, na mão de um técnico bom, terão potencial para ser no mínimo ok. E ele conseguiu tornar todos eles perebas e deixou uma terra arrasada que, taticamente, para mim, foi o que mais bagunçou o time. Porque ele sai de 2019, o Corinthians tinha alguma coisinha e tinha esperança com o Thiago Nunes, e o Corinthians vira um catado, uma zona que não tinha uma vírgula positiva. Você não conseguia ver nada taticamente positivo no Corinthians. E ele muda tudo, né? Ele transforma o Danilo Avelar em zagueiro, ele manda Ralf e Jadson embora. Verdade. O Jadson, na minha opinião, de forma até que correta, porque eu acho que o Jadson já vinha de um 2019 muito fraco e 2020 não tinha como entregar, tanto que não entregou no Atlético Paranaense também. Mas eu era a favor de uma renovação do Ralf, que eu acho que ia ser muito importante, que vinha de um 2019 relativamente bem. Teve também o lance que ele falava que não tem celular na hora do almoço, não se sai do refeitório sem falar com o Cássio, que é o capitão do time. Bizarro, irmão. Cara, ele chegou todo grandão, achando que deram a chave do clube pra ele, que ele era o rei do Corinthians, sendo que nunca tinha feito absolutamente nada. Aqui, pelo menos, nunca tinha feito absolutamente nada. O cara que era um interino, que deu certo no Atlético Paranaense, achou que ia ser o rei do Parque São Jorge. Então, acho que tudo isso entra num combo e também acho que junto com a Edilson Batista ali é o pior que eu vi, pior até que os Marlons. E o trabalho dele no Atlético Paranaense é muito ilusório, né? Porque ele vai muito bem, não dá pra falar que não. O cara conquista 2 títulos históricos pro Atlético. Que era um time muito bom no Atlético. Mas na mão dele ele potencializou muitos jogadores. Na mão dele rendeu, de fato. Só que, de fato, era um time muito bom do Atlético. Era bom, mas você vê, Renan Lodge e Bruno Guimarães, quem que potencializou e colocou no profissional foi ele, cara. Então, assim, o Thiago Nunes teve seus méritos, teve muitos méritos, inclusive, no Atlético Paranaense, mas depois disso, até depois do Corinthians, ele bota o Grêmio na zona de rebaixamento. Ele rebaixa o time bom do Grêmio. Ele tem influência no rebaixamento. Agora no Botafogo, ele chega para tentar salvar o título e consegue piorar as coisas ainda. Vai ridiculamente mal. Para mim, o último colocado ali, o pior. Se a gente reclama de agora, o Corinthians tem 9 pontos em 13 jogos. O Grêmio do Thiago Nunes tinha 2 pontos em 9 jogos. Não tinha uma vitória nas primeiras 9 partidas. Então, também, técnico assustador. Diego Coelho, para mim, não deveria ter vindo, porque eu avalio ele com os mesmos olhos do Jair Ventura, que pegou um time fudido do Osmar Loss e não deveria ter vindo pela fase. O Coelho, ele é o sucessor do Thiago Nunes, que já estava com um time arrebentado, e você efetiva um belo de um pardal como o Diego Coelho para ser o técnico do Corinthians. Para mim não deveria ter vindo. Uma merda de treinador. E ele não é destrói times porque ele não poderia ter destruído o time do Thiago Nunes. Se ele tivesse destruído, a gente tinha caído. Exatamente. Não tinha o que destruir o time do Thiago Nunes. Já era totalmente destruído. Era um time sem confiança, um time que defensivamente ia mal, o meio campo não existia, o ataque não funcionava e não tinha gestão de grupo. Não tinha o que fazer pior disso daí. Mas ele não conseguiu melhorar em nenhum quesito. Ele conseguiu ainda aquele primeiro jogo dele contra o Bahia que deu um ânimo, mas depois disso também foi uma sequência de derrotas, cara, acachapantes, horríveis. Aquele jogo contra o Ceará, o Corinthians com 1 a mais, que aquele jogo eu realmente achei que o Corinthians ia ser rebaixado. Então o Diego Coelho, prepotente também em entrevistas, um cara que se acha muito mais do que é como treinador, porque não é treinador de verdade. Para mim não deveria ter vindo também, concordo com você. Wagner Mancini, eu já vou soltar. Médio,
Médio. Técnico mediano. E que pra proposta dele, ele foi muito bem. Ele pegou o time do Thiago Nunes e do Coelho, que tava pra cair, ele salvou esse time, chegou a engatar uma sequência de 7 jogos invictos, ganha do Palmeiras não, ganha do São Paulo fora de casa, aliás, caramba, ganha do São Paulo dentro de casa, só que aquele São Paulo do Diniz, que era líder do Brasileiro, que tava super bem. Ele engata uma sequência boa, é que na sequência pro outro ano, ele realmente ele começa a inventar às vezes de um pouco demais. Começa a jogar com o Corinthians com 3 zagueiros, vai super mal na Sul-Americana, é eliminado precocemente, perdendo o Peñarol aqui lá e tomando 4-0 fora de casa. Tudo bem que era time reserva, mas independente. É eliminado pro Paulista, pro Palmeiras. Eu acho que assim, ele fez um trabalho mediano na medida do possível e depois ele atingiu um teto onde ele não conseguia mais sair. Eu acho que ele também acabou pecando muito por ficar batendo nas mesmas ideias e não mudar em alguns momentos. O Mosquito, que vinha numa crescente excelente, vinha num momento muito bom, sempre que entrava mudava o jogo e, consequentemente, logo depois disso começou a virar aquele Mosquito que começou a jogar muito bem. Ele deixava no banco para jogar com o Otero. O Otero que jogou os primeiros 3-4 meses bem no Corinthians e depois já não foi mais nada. Então acho que ele acabou se perdendo nas ideias, se perdendo na teimosia e por isso ele foi mandado embora do Corinthians. Mas eu acho que na proposta dele foi um técnico mediano. Salvou o Corinthians no rebaixamento, conseguiu levar até o time num patamar um pouco acima que a gente esperava, apresentar um futebol melhor do que a gente esperava, mas acho que atingiu um teto que não tinha muito mais como passar daquilo. Eu vou com você. Para mim, o começo dele é um bom trabalho. 2020 ele chega com a gente na zona de rebaixamento, já estreia com aquela importantíssima vitória contra o Atlético Paranaense fora de casa. Jogo histórico. Jogo, mano, pro corintiano aquele jogo aquecido de emoção, aquilo aliviou muita coisa que a gente estava sentindo. Ganha do Vasco fora também, confronto direto. Ele consegue vitória contra 2 líderes, né? Inter e São Paulo. O Inter era líder, depois o São Paulo foi líder, consegue os 2. Amassando o Inter, tá? E amassando o Inter. Amassando o Inter e também amassando o São Paulo. O São Paulo fez nada aquele jogo. E esse período dele foi bom. Mas eu concordo exatamente com o que você falou. Chegou num teto e ele não conseguiu sair disso. Começo de 21, o Paulista não foi ruim do Corinthians. Classifica em primeiro e classifica com uma boa campanha. Mas aí a eliminação precoce na Sul-Americana, que nem só contra o Peñarol, cara. Você empatar fora de casa contra o River Plate do Paraguai é bizarro, não faz o menor sentido. Insistiu em muitos momentos com o Léo Natel de titular também, vale lembrar. Tinha essas escalações erradas, começou a inventar demais e errar muito. E essas derrotas pesam, né? A derrota pro Palmeiras, a derrota pro Peñarol, o 4-0 pro Palmeiras também, no Brasileirão antes pesa. Tem algumas derrotas que pesam, mas eu acho que na medida, ele fez um trabalho decente. Ele fez o que foi proposto para ele. O que era proposto para ele é que ele livrasse o Corinthians do rebaixamento. Ele livrou e terminou na metade da tabela. E no outro ano a gente sabe que ele não é um técnico tão capacitado e o elenco do Corinthians não era bom. Ele ainda chegou numa semifinal de Paulista e ainda ganhou uns joguinhos, então dá para contar aí como um técnico médio. Até porque ele também enfrentou aqueles problemas durante a pandemia de quando jogar até de 2 jogos. Sim. Aquela semana ali, Guarani São Bento, foi bizarro. Então tem todos esses quesitos e eu coloco como médio. Bom, eu acho que seria também forte, mas abaixo do médio eu acho que seria injustiça com o Mancini. E eu acho uma parada também que é importante ressaltar, que dá pra colocar a favor do Mancini, que eu acho que ele conseguiu potencializar alguns jogadores, coisa que outros técnicos não conseguem. Por exemplo, quem que o Jair Ventura potencializou? Quem que o Oswaldo, o Coelho, o Cristóvão Borges? Eu acho que com o Mancini ele conseguiu realmente transformar o Mosquito num bom jogador, na época pelo menos. O Fábio Santos chegou no Corinthians jogando muito bem nas mãos dele. O Fagner foi um jogadoraço em 2020 nas mãos do Mancini. O próprio Matheus Vital com o Mancini vinha sendo os melhores jogadores do time. Então eu acho que nas mãos do Mancini o Corinthians conseguiu ter alguns ótimos momentos e ele conseguiu potencializar alguns jogadores, o que é muito difícil de você fazer quando você tem um trabalho ruim e um time extremamente limitado como ele tinha. Exatamente, concordo com tudo que você disse. Nem lembrava realmente mesmo do que ele tinha potencializado um Vital da vida. Foi o melhor momento da carreira, não é nem do Corinthians, tá? O melhor momento da carreira do Matheus Vital foi com o Wagner Mancini. E só para colocar mais um, antes de passar pro próximo, Juanito Casares. Também, cara. Também. Jogador que era um pouco indisciplinado, um pouco meio fora de forma, pediu um alto salário para renovar, mas nas mãos do Mancini rendeu por muito tempo e foi importante pro Corinthians. E vale lembrar também, meteu um 5-0 no Fluminense. Verdade. Que é muito grande. Silvinho. Vou seguir a mesma cartilha. Eu acho que o trabalho do Mancini tem mais dificuldades, ele conseguiu algo a mais. Eu acho que o Mancini no Corinthians, ele consegue chegar num patamar maior que o Silvinho em questão de o que ele tem no elenco que ele tem a oferecer. Eu acho que ele tinha menos... O Silvinho mais que o Mancini. Não, pra mim o Mancini mais. Pra mim o Mancini tinha menos material humano e conseguiu entregar
mais do que se esperava. O Silvinho ainda teve decepcionou. reforços, né? O Silvinho ainda teve o William, Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano. A segunda metade de ano do Silvinho em 21 foi muito ruim. Ele decepcionou, o time não engrenou com um time muito estrelado que o Corinthians tinha, mas antes disso eu acho que ele fez um trabalho digno, um trabalho de brigar lá em cima no Brasileirão, ganhava fora, às vezes vacilava um pouco em casa, um time muito pragmático, não jogava bem, o futebol do Silvinho não me agradava, mas como eu sou um cara também um pouco resultadista, eu vou no médio, porque ele poderia ter entregado mais, mas em relação aos campeonatos que ele disputou, ele ainda não decepcionou tanto, ele conseguiu até que uma boa campanha de Brasileirão. Eu vou fechar no médio também, porque foi o que você disse. Os campeonatos que ele tinha uma Copa do Brasil pela frente, já que o Mancini já tinha sido eliminado da Sul-Americana, e ele tinha um campeonato brasileiro. A Copa do Brasil foi o primeiro e segundo jogo dele, então assim, é difícil você crucificar o cara por a gente ter sido eliminado. Tudo bem que foi para trás do Goianiense, é uma vergonha, é um vexame, mas assim, primeiro e segundo jogo num time que já não vinha bem com o Mancini, então é difícil colocar na conta dele. Mas o Silvinho, ele consegue transformar o Corinthians num quarto, quinto colocado do Campeonato Brasileiro, acho que quarto colocado. Cara, para aquele time era bom. A gente queria que o time jogasse mais, queria que parasse de desperdiçar alguns pontos, que jogassem mais de igual para igual para alguns adversários, como o Flamengo, por exemplo, quando a gente joga fora de casa com uma postura completamente covarde, perde de 1-0, era para ter sido muito mais. E eu acho o Silvinho um técnico limitado, um técnico sem muita variação tática, sem muitas opções do que fazer, era até que na hora de fazer substituição era trocar muito 6 por meia dúzia. Vamos ver se dá certo trocar uma peça por outra. Não é um cara que tinha muita variação, e eu acho que às vezes ele batia nisso do esquema dele não conseguir evoluir mais o trabalho dele. Eu acho ele limitado, só que o resultado em campo é um resultado até que relativamente positivo, considerando que ele só teve praticamente um campeonato brasileiro para disputar, terminou em quarto. Então eu fecho também em trabalho médio. E até porque a gente tem uma recente com os técnicos que passaram pelo Corinthians de aproveitamento em clássico. O Silvinho pelo Corinthians, beleza, ele perde o jogo contra o Santos que ele é demitido e ele perde também em clássico contra o São Paulo no Morumbi com um gol do Caleri. Mas o Silvinho é o nosso último treinador a ganhar do Palmeiras, cara. Isso tem que ser valorizado. Ele não só ganha do Palmeiras, como ele não perde para o Palmeiras atuando pelo Corinthians. Ele empata no Allianz Parque e ganha dentro de casa no Neoquímica Arena. E empata lá no momento que o Corinthians estava mal e que o Corinthians fez uma partida muito digna com o Palmeiras, que era o atual campeão da Libertadores. O Corinthians fez um bom jogo aquele dia com o gol do Gabriel, né? Fez um bom jogo, exatamente. Um bom jogo. Contra o Santos também faz um jogo muito bom, que ganha de 2-0, para mim um dos melhores jogos sob o comando do Silvinho, no retorno, né, do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno eu não lembro agora quanto foi, em 2021. Contra o Santos foi 0-0, que o Corinthians até joga bem, o Juliano deixa o mosquito na cara do gol, a gente chega a fazer um gol impedido, o Corinthians joga bem contra o Santos também. É a estreia do Juliano, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, o desempenho por clássicos agradou no Corinthians. Eu acho que se o Silvinho não recebe os reforços e ele termina não em quarto, quinto colocado, mas em sexto, sétimo, com aquele time no primeiro turno, eu acho que a gente ia considerar um bom trabalho. O cara tirou leite de pedra, não jogava tão bem, mas garantia resultado, mas ele não conseguiu passar o teto dele. Eu acho que passa no lance do Mancini também, que chegou num teto, ele não conseguiu explorar mesmo com boas opções e acabou sendo demitido. Fora também que era um cara que às vezes os discursos dele também inventavam um pouco e prejudicavam a imagem dele. Então eu acho que o médio fica bom. O fato de não ter, digamos assim, uma boa oratória, uma boa comunicação acabou prejudicando o Silvinho também. Que querendo ou não, mano, não caiu nas graças da torcida. Eu acho que com razão também, porque não caiu nas minhas. Mas hoje, talvez seria um técnico que até poderia existir uma segunda chance para ele no Corinthians. Mais experiente, agora já tem treinado a Albânia, feito um bom trabalho por lá. Eu acho difícil, mas se eventualmente no futuro aparecesse, não é uma coisa que eu diria, meu Deus do céu, não, nunca mais Silvinho. Sabe? Então eu acho que tem piores. E vamos pra mim, o único que fez um bom trabalho. E eu acho que você vai concordar comigo, né? Judas Pereira, exatamente. Amigão, tua sogra deve estar bem agora, não sei como que ela tá. Você é o maior mau caráter que já pisou no Corinthians. Você é um vagabundo, mas dito você é um bom treinador, cara. Dito isso, você é bom. Obrigado por 2022. Você é bom. O último ano que realmente, cara, de 2019 pra cá, eu acho que foi o ano que a gente mais sentiu emoção de ser corintiano, que mais sentiu orgulhoso. Um time que fez um ótimo campeonato brasileiro, em muitos momentos jogando com jogadores reservas, com jogadores de base, e conseguiu fazer um ótimo campeonato brasileiro, quarto, quinto colocado também, parecido com o Silvinho. Chegou nas quartas de final da Libertadores, coisa que não acontecia desde o ano de 2012, quando a gente conquistou a Libertadores.
e de forma heróica, passando do Boca com 13, 16 desfalques na Bombonera, espetáculo. Fora a final da Copa do Brasil, que por um detalhe a gente não vence. Mas o Vitor Pereira realmente é o cara que, com poucas opções, com muitos jogadores de base, ele conseguiu fazer um trabalho excelente no Corinthians. Tem ressalvas, né? Eu acho que muita gente aponta agora é fácil falar do Vitor Pereira, que os jogadores cansaram de falar sobre isso também. Eu acho que cansou todo mundo esses discursos, não precisava ter atacado o cara por meses, mas de fato o Vitor Pereira ele mereceu, não tinha... Ele fez por merecer porque o caráter dele ficou muito em xeque pelo lance da sogra, e que é justíssimo. É justíssimo, sem caráter, absurdo. Mas não é nem só, acho que esse lance. Ele realmente não tinha uma boa gestão de grupo. Sim. Porque ele tinha uma relação ruim com o Roger Guedes, todo mundo sabe disso. Tanto que ele sai do Corinthians, o Roger começa a jogar muita bola. E com ele não conseguiu aproveitar o máximo do Roger Guedes. Ele não tinha uma boa relação com o Fagner, todo mundo sabe disso. Outras lideranças não gostavam dele também. E ele não tinha uma boa relação. Ele era um cara muito chucro. O Fábio Santos falou isso num podcast que era muito papum com ele, não tinha muita explicação. Tinha a parada também de os jogadores só terem noção de quem ia jogar realmente no momento do jogo. Teve ressalvas. Nem sempre o Corinthians jogou bem. Teve momentos que o Corinthians oscilou e tinha um futebol bem pragmático. Mas o resultado do Vitor Pereira foi muito bom. Clássicos decepcionam um pouco também. Mas final de Copa do Brasil, gente. E final assim, merecendo chegar na final. Fora de casa, perdia jogos. Mas tinha reviravolta, fez uma semifinal boa contra o Fluminense. Mereceu chegar na final. O Corinthians chega nas quartas da Libertadores, aos trancos e barrancos, mas chegou, cara. Quando que a gente tinha chego? E se não fosse o Flamengo com o Dorival, se o Flamengo tivesse... Campeão Flamengo, vai Exatamente. lembrar? Se o Flamengo não tivesse com o Dorival ainda, talvez até a gente passasse e iria pra final, porque na semifinal iria ganhar do Vélez. Então, assim, o trabalho do Vitor Pereira é bom, é uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, são jogos que ele conseguiu ter bom resultado. Enquanto ele esteve aqui, ele teve sim espírito corintiano. É que ele saiu e foi mau caráter, mas no momento que ele estava no Corinthians, ele sim se entregou pelo clube, se entregou pela torcida, fez um bom trabalho. Pena que a imagem dele ficou muito arranhada pelos próprios erros. Cara, você falou muito desse lance da gestão, eu acho que isso é uma coisa também que vale a menção. Que assim, é óbvio que você quer ter um bom gestor, que você quer que a pessoa que esteja lá dentro seja querida por todos. Mas, cara, de verdade, isso é o que menos importa, mano. Se o cara não dá bom dia, não é por isso que você não vai correr pelo clube. Sim. Você não tá correndo pelo treinador, você tá correndo por 30 milhões de torcedores. Você tá torcendo pelo seu companheiro, pela tua família. Que se dane se o cara não te dá bom dia, mano. Ninguém tá nem aí pra isso. Corre, se dedica. A instituição é muito maior que você e muito maior que ele também. Então, assim, é uma coisa que a gente cansou de ouvir no lance da gestão, que o jogador não gostava dele, da forma como ele tratava algumas situações dentro do clube. Mas, assim, é inegável o que o cara fez. Olha o trabalho que ele fez com praticamente o mesmo elenco que foi usado em 2023 e que não rendeu absolutamente nada. Então, é inegável que fez um bom trabalho, um excelente trabalho, e desde o Fábio Carille é o melhor treinador que a gente teve. Foi o cara que melhor utilizou o Yuri, o único que conseguiu aproveitar o Fausto. Também foi um cara que potencializou o Duqueiroz, que para mim é um jogador que... Aquele 2022 dele é muito acima do que ele realmente pode entregar, acho um jogador bem mediano. Ele conseguiu fazer o Raul Gustavo jogar bola. Verdade, o Raul Gustavo jogou bola na mão dele. Jogava bola. O Piton jogou bola na mão dele, jogou bem também na mão dele. Então, cara, goleiro. Eu pensei no Carlos Miguel aqui, que realmente foi bem com ele. Mas o Vitor Pereira foi um bom treinador. Eu não acho totalmente inválido a questão da gestão, porque eu acho que você precisa ter um bom grupo para tudo ornar, tudo acontecer. Mas você fica um pouco no lance que muitas vezes falam que o jogador brasileiro é meio mimado, né, cara? É mimado. Assim, tudo bem, a gestão do cara é ruim, mas segue. Não, eu concordo, mas tipo, um time para ele ornar bem dentro de campo, um time que não tá junto com o treinador e que o treinador não consegue gerir bem pessoas, eu acho que isso prejudica. O trabalho do treinador, além de comandar uma equipe taticamente, também é gerir um grupo, gerar pessoas. Com certeza. Muitos treinadores, inclusive um Renato Gaúcho, que eu acho um bom técnico e teve bons momentos, mas ele ganhou muito que ganhou também por conta que ele é um excelente boleiro, é um cara que gere muito bem o grupo. A questão anímica dele é muito forte. Eu acho que isso pesa. Cara, mas eu concordo com você que não é só isso também, claro. Dito isso, os moleques da base sempre elogiaram muito o Vitor Pereira. O próprio Raul Gustavo já elogiou, o Piton elogiou, o Duqueiroz elogiou, o Mantuan elogiou demais o Vitor Pereira. Então, assim, eu acho que é coisa mais os veteranos não gostarem, mas, enfim, já falamos bastante do Vitor Pereira, vamos pro próximo. Fernando Lázaro não deveria ter vindo. Não deveria ter vindo, mas eu também acho mediano, não acho ruim. Eu acho completamente limitado.
completamente limitado. Eu me recuso a colocar esse cara no médio, de verdade. Eu acho que o Corinthians não, assim, ele faz eu não quero colocar no médio, mas eu acho ele mediano. Eu não acho ruim, eu acho mediano. Mas eu não colocaria no trabalho médio. Mas eu acho que como treinador ele é mediano. Entendi. Eu acho muito limitado, cara. Primeiro que nem treinador ele é. Ele é analista de desempenho. E assim, eu concordo com quem fala que o Corinthians colocou um estagiário lá. Mais uma vez o Corinthians insistindo em colocar quem já está dentro do clube, mas são pessoas que não estão preparadas. Porque para mim o Lázaro era um cara que não estava preparado para ser técnico. Ele pode estar preparado para ser um gestor. Mas para ser técnico ele não está preparado, não estava pelo menos na época, hoje em dia eu não sei, mas não deve estar preparado também. Mas é um Corinthians que até tem alguns bons momentos no Campeonato Paulista, mas que em jogo grande entregava muito pouco. Muito, mas muito pouco. Não à toa na Libertadores a gente apanhou. A gente cansou de apanhar na Libertadores. Só ganhou do Liverpool, que é um time muito, mas muito fraco. Então eu não consigo aprovar a contratação, a efetivação do Fernando Lázaro. Para mim é um treinador que não deveria ter vindo e que também é limitado no sentido de que ele só tinha um jeito de jogar, que era aquele 4-4-2 com o Losango no meio e na frente e o Roberto Roger Guedes. Ele não teve uma variação tática disso, não conseguiu jogar com gente aberto, só o time reserva dele jogava assim, e ainda assim é muito pouco, cara, é muito pouco. Eu acho que o Lázaro no Corinthians, eu entendo, eu realmente acho que ele é um cara que não tem total preparo e que ele era um estagiário. Concordo com você e para mim também não deveria ter vindo, porque um Corinthians sair de um Vitor Pereira e para um Fernando Lázaro não existe. Porque você precisava ter um técnico mais consistente, porque o Corinthians ia disputar Libertadores, porque o Corinthians era o atual vice-campeão da Copa do Brasil e o atual time que estava no G4 do Brasileirão em 2022. Então sim, o Corinthians ia ter um ano importante, um ano que poderia brigar por títulos. Mas o trabalho dele em si, eu não achei de todo mal. Ele não faz um campeonato paulista ruim. Não acho que faz o Campeonato Paulista ruim na primeira fase. A primeira fase o Corinthians até consegue render, faz bons jogos, principalmente dentro de casa o Corinthians vai muito bem, ganha clássico do São Paulo fora. Empata com o Palmeiras em casa. Empata com o Palmeiras, empata com o Santos, não perde clássico. Ele vai bem nesse quesito e joga melhor que o Palmeiras aquele jogo, tá? Joga melhor. O problema é quando que chegou o momento importante, concordo com você. Contra o Ituano ele não conseguiu ir bem e na Libertadores também ele foi mal. Eu acho que a Libertadores é o grande ponto para a demissão dele. Porque é o campeonato mais importante e ele não conseguiu fazer esse time jogar. E ele perde, ele perde as duas em casa e é aí que ele é demitido. Sim. É contra o Argentino Júnior. Do resto, o Campeonato Brasileiro nem dá pra avaliar, ele teve um jogo, uma vitória contra o Cruzeiro. Ok, até aí ganhou. Ele fez o que ele tinha que ser feito. Mas do resto, ele conseguiu ainda potencializar alguns jogadores. Eu acho que o Rony jogou bem com ele, o Juliano teve uma fase boa com ele. Ele sentiu muito também quando o Renato se machuca contra o Santo André e ele tem que jogar contra o Ituano com o Paulinho ali de meia, que eu acho que se fosse o Renato seria outra história. Na Libertadores também que ele joga com o Matheus Araújo, eu acho que se fosse o Renato ia ser outra história. Mas ele é um cara despreparado, concordo que não deveria ter vindo, mas da parte de baixo, de não deveria ter vindo até destrói times, pra mim ele é o melhor daí. Ele é o melhor. Pra mim é o menos pior. Ele conseguiu fazer esse time jogar um pouquinho e ele conseguiu tomar boas ações ainda dentro do Corinthians. É que é inexperiente e ele sentiu a pressão de treinar o Corinthians, então concordo com você, eu acho que deveria estar nessa colocação aí. Cuca. Pra mim é muito autoexplicativo, não deveria ter vindo. Pra mim não deveria ter vindo também. Não acho um treinador ruim, não acho um cara limitado, não acho um técnico que destruiu o time do Corinthians, até porque teve só 2 jogos. Mas, claramente, por tudo que o Corinthians passou de bastidor, por toda a polêmica que deu, o que a gente não precisava naquele momento é de turbulência. E a gente conseguiu, o Duílio, né? A gente não teve culpa. O Duílio conseguiu criar uma turbulência muito maior para o Corinthians contratando o Cuca. Tem muita ressalva, gente que gosta, gente que não gosta, mas o fato do Duílio ter contratado criou tudo isso. Se não contratasse, ia evitar tudo isso e nunca deveria ter tido esse debate no Corinthians. Então, para mim, não deveria ter vindo. Ficou 2 jogos, não agregou em absolutamente nada, até porque o Corinthians passa contra o Remo e passa num jogo muito ruim, sofrido. Eu acho que qualquer outro treinador também passaria o Corinthians naquele jogo, porque ele não fez nada de diferente. Perde pro Goiás também na estreia, difícil de avaliar, e causou muita turbulência e muita irritação nos bastidores do Corinthians. Eu assino embaixo de tudo isso que você falou. Inclusive agora eu vou falar com você, torcedor que está vendo a gente, que você que idolatra o Cuca sem algum motivo, se criou uma idolatria de muito torcedor corintiano pelo Cuca, como se ele fosse ser o salvador da pátria. Se ele tivesse ano passado tudo seria diferente. Se ele assume o time agora, esse time vai virar uma máquina, sendo que eu não sei em que mundo vocês vivem. O Cuca não vai ser esse treinador do Corinthians. O Corinthians, com essa bagunça, ele pode ser mais um que vai passar, mas ele não vai pegar esse time e fazer o que o Vitor Pereira fez, por exemplo.
Essa é a minha opinião. E também o lance da idolatria, que daí eu acho ridículo. O cara que veio aqui ficou 2 jogos. Uma derrota de 3-1 pro Goiás de virada e a vitória contra o Remo, que eu concordo com você. Qualquer treinador passaria. A gente foi nesse jogo, o Corinthians joga mal, muito pouco criativo, cria muito pouco, consegue um gol com o Adson com 1 minuto e um gol com o Roger Guedes no último lance do jogo. Não faz mais nada no jogo Não inteiro. abafa, num chuveirinho dentro da área e passa nos pênaltis. Então, assim, eu concordo que não deveria ter vindo e eu acho desnecessário ficar se estendendo muito com relação ao Cuca. Também acho. Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, primeiramente falando que a gente não está avaliando aqui, que a gente já falou antes, o Luxemburgo da carreira, que aí é um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Mas no Corinthians, segunda passagem, eu acho que tem pontos positivos, pontos negativos. O time do Corinthians não apresentava um bom futebol com o Luxemburgo, mas teve uma sequência invicta aí, eu acho que de 11 jogos. 11 jogos sem perder. Sem Em perder, julho, né? que conseguiu ir bem. Ele tem um lance muito bom de aproveitar a base, cara. Isso a gente tem que enaltecer do Luxemburgo. Ele descobriu o Moscardo, ele deu realmente chance pro Wesley, ele realmente bancou o Murilo. Tudo bem que o Danilo que sobe o Murilo, mas ele que banca de fato o Murilo e torna o zagueiro espetacular que o Murilo é. Ele dá chance para muita gente e com ele também outros jogadores viveram uma boa fase. Mas assim, as entrevistas do Luxemburgo são patéticas, a eliminação pro São Paulo é tenebrosa, é uma das piores coisas da história. Essa declaração mais absurda, eu queria sair perdendo de 1-0. Essa é a Pelo pior. amor de Deus. O que ele falou também que o campo aumentou, acho que 16 centímetros, é brincadeira, né? Falou isso umas 6 entrevistas diferentes. Pelo amor de Deus. É um técnico que se posicionava mal, que não sabe articular, não tem uma boa oratória, que nem a gente falou, que complicava o Corinthians muitas vezes em questões que não precisava entrar. E também, quando ele sai do Corinthians, o Corinthians estava mal colocado no Campeonato Brasileiro e passando tudo aos trancos e barrancos. Passa do Atlético Mineiro até jogando bem, passa do América Mineiro aos trancos e barrancos, semifinal contra o São Paulo muito aos trancos e barrancos, e Sul-Americana só teve isso. O jogo contra o Estudiantes, a gente deveria ter sido eliminado. É um dos maiores milagres que a gente já viu na história do Corinthians ter passado naquele jogo. Contra o New Old Boys também o Corinthians não joga nada nos 2 jogos e passa. E então tem todas essas questões. De resultado, nem acho que foi pavoroso, mas um combo inteiro eu acho que foi mal. Eu colocaria a passagem dele no limitado, porque eu não acho que ele chegou a destruir o time do Corinthians. Eu acho que inclusive ele até consegue alguns pontos positivos e potencializa jogadores da base, avança nas competições mesmo jogando mal. E também não deveria ter vindo, eu acho que encaixa. Eu acho que eu ficaria entre limitado e não deveria ter vindo. Dos pontos negativos, eu concordo com tudo isso que você falou. Agora, com questão a ponto positivo do Luxemburgo, ele tem essa sequência aí que é muito boa. Ele de fato, querendo ou não, gente, isso que a gente falou, é difícil, é trancos e barrancos e tal, mas ele chega na semifinal da Copa do Brasil e chega na semifinal da Sul-Americana. Um jogo ele empatou em casa a ida e no outro ele vence em casa a ida, que é o jogo contra o São Paulo com 2 gols do Renato Augusto. Mas eu acho que uma coisa que vale lembrar também e que, querendo ou não, pesa e pesa forte pro Luxemburgo é que do nada ele perde 3 pilares do time dele por culpa da diretoria e especificamente do Willian Monteiro Alves, que vende o Murilo por 12 milhões de euros. Hoje a gente já vê que ele é um zagueiro que vale 70 milhões de libras, está para ser vendido. O Luxemburgo perde ele sem mais, sem menos, assim, do nada. Perde o Roger Guedes num dos acordos mais absurdos. Corinthians 40% do passe dele e estava nas mãos do Roger Guedes escolher. A gente teve ali palavra de homem. Roger Guedes falou que aí eu tenho que liberar ele. Que espécie de acordo é esse? Onde só quem se beneficia com isso é o Roger Guedes. Como que o Corinthians se beneficia com isso? Com 40% do passe dele? Vindo uma quantia ridícula com a comparação do que o Corinthians deveria ser recompensado por vender o Roger Guedes. E querendo ou não, ele ainda perde o Adson, que tem muita gente que não gosta, tem gente que gosta, divide bastante opinião, mas o Watson, querendo ou não, era um jogador importante daquele time do Corinthians. 12º jogador. Muitas vezes titular, e quando era titular, entrava em absolutamente todos os jogos. Dava um ritmo diferente para o jogo, era um jogador importante em muitos momentos. Então ele, numa sequência decisiva, ele perde 3 jogadores. Eu acho que com Roger Guedes, Murilo e Adson, o Corinthians poderia muito bem ter passado o São Paulo, poderia ter ido melhor na Sul-Americana, chegado inclusive numa final ou eventualmente ter ganhado. E isso prejudicou demais o trabalho dele, cara. Demais, demais, demais. Eu concordo com tudo que você falou de negativo dele. Tudo. De declaração, que ele muitas vezes escalava errado, às vezes tinha um pouquinho de pardal também, mas ele foi prejudicado. Querendo ou não, ele foi prejudicado pela diretoria. Ele foi prejudicado legal, até porque a reposição pro Murilo foi o Veríssimo.
que chega na metade do ano e ele demora mais de um mês para estrear, cara. Por conta de problema físico, problema burocrático, ele demora muito tempo para estrear e o Luxemburgo pega só o finalzinho ali do Veríssimo, né? O Veríssimo pega só o finalzinho do Luxemburgo. Então eu também acho que ele foi prejudicado. Por isso que eu não voto em colocar ele lá embaixo. Jamais acho que ele destruiu o time do Corinthians. Eu acho que ele conseguiu ainda melhorar um pouco. Não deveria ter vindo... Eu não contrataria. Eu acho que não foi uma boa contratação na época. Mas eu colocaria em limitado. Eu acho que médio. Também, apesar dos resultados, o Wagner Mancini e o Silvio, para mim, tiveram mais coisas a entregar no Corinthians do que ele, cara. O Campeonato Brasileiro do Luxemburgo também estava mal. Então, as declarações são pavorosas e a forma como foi eliminado na Copa do Brasil, por mais que antes estava bem e conseguiu chegar na semifinal, a forma destrói toda a campanha, cara. Se ser eliminado para o São Paulo, que é um dos seus maiores rivais, com a declaração que ele deu depois do jogo, com a escalação que ele montou do Corinthians, que para mim foi muito equivocada, e o Corinthians tomando um baile do São Paulo, o segundo tempo o São Paulo recuou. Não sei porquê, mas recuou. O primeiro tempo era para ter terminado 4-0, gente. 4-0. É pavoroso, foi um dos piores jogos que eu vi do Corinthians nos últimos tempos, aquele 2-0 contra o São Paulo. E na Sul-Americana também ele chega, mas chega... Todo mundo sabe que não estava jogando nada. Milagre. Ninguém sabe porque chegou. Então por isso eu colocaria limitado, porque eu acho que ele teve valências positivas, eu acho que ele conseguiu analisar pontos bons e ele também foi prejudicado, mas ele não conseguiu fazer muito de diferente daquele time para que a gente conseguisse passar as situações que a gente precisava passar. Eu acho que o Luxemburgo, ele entra num ponto um pouco parecido com o Silvinho, na questão de resultado. Jogava mal, mas trazia resultado. Só que o Silvinho ainda conseguiu apresentar mais que ele. Tudo bem que era uma competição só que ele disputava, né? Mas que ele não jogava melhor. Foi o que eu falei, o Luxemburgo ele foi prejudicado, mas de qualquer jeito, cara. É muito difícil, porque era um time que não apresentava nada, em muitos momentos não apresentava nada. Na Sul-Americana, principalmente, Estudiantes e Fortaleza, o Corinthians não apresentou absolutamente nada. Nada. Mesmo em casa, que o Corinthians ganha de 1-0, poderia ter feito até 2 se o Mosquito não perde um gol feito. O Corinthians apresenta muito pouco, cara, e vai muito mal. Eu concordo que no Corinthians foi técnico limitado. Eu acho que ele poderia até encaixar numa categoria média, caso você queira colocar, mas pra mim é limitado também. E fora que o Luxemburgo, beleza, ele teve momentos positivos, é claro, coletivamente ele até conseguiu em determinados momentos ajustar, mas eu acho que também a qualidade do Corinthians mascarava o trabalho dele. Porque você pega a semifinal da Copa do Brasil, primeiro jogo da ida, Corinthians ganhou, beleza. Luxemburgo ganha o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Renato Augusto botou a bola debaixo do braço e resolveu o jogo. Foi um jogo que o Corinthians não criou nada. O Corinthians não criou nenhuma chance sem ser as 2 chances do Renato Augusto, que ele bota debaixo do braço e decide o jogo. O Corinthians, por exemplo, em muitos jogos, quando que o Roger Guedes não botou a bola debaixo do braço e decidiu o jogo? Você pega o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Corinthians ganha fora de casa no Brasileirão, o Roger bota a bola debaixo do braço e acaba com o jogo, cara. Muitos jogos foram assim, ou era o Roger Guedes, ou era o Renato Augusto. Determinados momentos foi um outro jogador. Mas coletivamente, eu acho que são poucos os jogos que o Corinthians realmente encaixou como um time. Eu acho que a qualidade individual sobressaía muito. E jogadores que nem esse que a gente tem, quem sabe se outros técnicos que passaram pelo Corinthians, se não tivesse um Roger Guedes e um Renato Augusto na mão, não ia ganhar mais jogos. Porque esses caras resolvem sozinho. Então, mas independente de técnica, de tática, eles resolvem sozinho. Eu acho que até o momento onde esses caras estavam, eu digo Murilo, Adson e Roger Guedes, o Corinthians até que apresentava, até que jogava. Sim. Apresentava alguma coisa, mas depois que foram embora realmente destruiu e... Aí, não sei, eu acho difícil falar algum outro treinador renderia mais. Eu acho que um ou outro sim, mas eu acho difícil de achar esse cara. Tanto que o Mano veio também não fez nada depois que o Luxemburgo vai embora. Vamos pro último. Antônio Oliveira. O nosso atual ex-técnico, Antônio Oliveira. Tonhão da Fiel, eu acho limitado. Já vou adiantar meu voto, acho um técnico limitado. Começou bem no Corinthians, encaixou o time. O time do Corinthians ele consegue se safar do Campeonato Paulista do rebaixamento, até briga pela classificação, não classificou por culpa do Mano Menezes e dos jogadores, não por culpa do Antônio Oliveira. Ele faz uma boa Sul-Americana, vai lembrar, quando eles passam em primeiro e passa tranquilamente em primeiro. O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, sem sofrer muito. Até teve os 2 jogos contra o América de Natal ali, até teve momentos do jogo que oscilou bastante, dependeu do Carlos Miguel. Mas tirando isso, conseguiu passar, passou tranquilo por Cianorte e São Bernardo também. Nesses pontos em Copas, eu acho que ele foi bem. Eu acho que seria um bom trabalho dele em Copas. Mas o Campeonato Brasileiro é o pior início do Corinthians no Campeonato Brasileiro em sua história. O Corinthians briga para não cair. Esse exato momento que o Corinthians está
a gente estaria rebaixado, e é um time que a gente não vê salvação, não vê padrão de jogo nenhum, um time do Corinthians que defensivamente é muito frágil. Vai lembrar que ele sofreu 15 gols em 13 partidas do campeonato até agora e só marcou 9 pontos ganhos em 39 disputados, é muito pouco, é uma média muito baixa. O Corinthians tem uma defesa muito frágil, um meio campo que não funciona e um ataque que parou de produzir, parou de marcar, até o Yuri Alberto começou a ir mal. Então, por tudo isso, eu acho ele limitado. Não deveria ter vindo, eu discordo dessa afirmação, porque o Corinthians contrata um cara que estava bem no Cuiabá e não tinha muito dinheiro para contratar, precisava de uma solução imediata e ele se encaixou nisso. Destruiu o time? Não tinha como ser pior que o Mano Menezes e ele foi bem melhor que o Mano Menezes. Então eu acho ele limitado. Eu acho que colocar acima disso é também a gente mascarar a pior campanha da história do Corinthians em pontos corridos. Eu vou em limitado também, porque eu concordo que ele não destrói times, porque ele pegou um time destruído e ele conseguiu, querendo ou não, melhorar. Ele não deveria ter vindo, porque eu concordo com você que era o momento que o Corinthians precisava, e pagou R$1 milhão na multa dele. E ele era uma boa opção no mercado. Era viável, ele vinha de um bom campeonato no Cuiabá, também concordo com isso. Mas ele de fato é limitado e eu acho que ele entraria também numa categoria pardal, porque eu acho que em muitos momentos o Tony Oliveira inventou demais. Inventou demais. Yuri Alberto na ponta, Pedro Raul, quando não é para colocar Pedro Raul, que 90% das vezes, inclusive, não é para colocar Pedro Raul no jogo. Tira jogador quando não é para tirar, escala errado, insiste com o mosquito. Então, assim, eu acho que ele arma muito mal defesa também, muito mal. Minha Nossa Senhora, não é possível. Tudo bem que ele tem poucas peças, mas ele arma mal, cara. Não tem muito pra onde correr. Não, vale lembrar, perdão te interromper, mas você falou da defesa. No Campeonato Brasileiro, contra o Oliveira, disputamos 13 jogos. Sim. O Corinthians não sofreu gol em 3. Atlético Mineiro em casa, que é um time forte, mas que o Atlético Mineiro teve um jogador a menos já no primeiro tempo, o que pesa. Fortaleza em casa 0-0, que aí eu realmente acho que foi um bom jogo do Corinthians, e contra o Fluminense, que na época ainda era um Fluminense um pouco mais forte, mas hoje a gente está vendo o que é o Fluminense em 2024. É o lanterna do Campeonato Brasileiro, consegue ser ainda pior que o Corinthians e tá 3 pontos atrás da gente, cara, uma diferença até que grande. Então só não tomou gol do pior time do campeonato, outro jogo em casa que realmente foi bem, e de um time que estava com a menos. E assim, você vê que era um Fortaleza e um Atlético Mineiro numa situação outra, uma situação contrária, que não era, a gente não estava desesperado por vitória, a gente precisava dar uma resposta. E também, de verdade, me irrita muito, tava me irritando muito, e ontem me irritou muito também a postura dele. Ontem, no caso, depois da derrota pro Palmeiras, dele falar, desespero, pra que ficar desesperado? Não, nós somos as pessoas certas, nós somos competentes, nós vamos virar a essa situação. Cara, você não tem noção do quão desesperado eu tô, e essa sua tranquilidade não me passa tranquilidade. Me mostra que você é um inconsequente, que você não sabe onde você tá, que você não sabe a situação que o time se encontra, o quão alarmante é o que está acontecendo. E parece que todo mundo sabe, a gente sabe, o torcedor cansa de falar isso, mídia também, já tá todo mundo, pelo amor de Deus, o que vai ser do Corinthians, e o treinador, o comandante do time tá aqui, ó. De boa. Só pra gente colocar aqui, salientar, não acho que é o principal culpado, tá? Antônio Oliveira. A gente sempre falou isso. Sim. Vamos pregar isso. Diretoria tá muito à frente nos erros, tanto a passada, tanto a atual. As duas estão muito acima nos erros. Eu acho que muitos jogadores têm culpa também. E ele acabou tendo o azar de perder jogadores por lesão, perder jogadores convocados para a Copa América, do elenco ser mal montado. Tem todos esses pontos. Mas também não dá para falar que um cara com um elenco que é pelo menos, tá? Pelo menos melhor do que um 6 no Campeonato Brasileiro melhor que Criciúma, Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense é melhor, que o Vasco eu também acho que tem um elenco melhor. Pelo menos ali uns 5-6, devo estar esquecendo de algum time, mas pelo menos uns 5-6 a verdade é que melhor, esse time não é para ser rebaixado. Não é time perto. É time de meio de tabela. É time meio de tabela ali 12º, 11º. O elenco talvez não seja. O elenco talvez seja dos piores, principalmente nesse momento, por não ter reforços. Ter só 3 volantes no elenco, ter só os 4 zagueiros que estão à disposição, já que o Félix Torres está na seleção. Então o elenco é muito enfraquecido e talvez não seja melhor do que 5-6. Mas o time está apresentando o que está apresentando, é inacreditável. É absurdo, cara. É inacreditável. Assim, dá pra colocar 2 jogos bons, talvez, do Corinthians no Campeonato Brasileiro. É uma vitória em 13 jogos, gente. Por tão ruim que o seu time seja, por mais ruim que ele seja, é impossível você ganhar só uma partida em 13, pô. Olha aí os outros times aí que estão na nossa frente e tem um elenco pior, estão ganhando mais. Juventude faz uma bela campanha. Cuiabá se recuperou muito bem. O Vasco meteu 4-1 no São Paulo, quando a gente vai meter 4-1 em qualquer time. Até o Vitória tem mais vitórias que a gente. Tem um trocadilho aí, até eles têm mais vitória que a gente. Então, cara, não dá pra defender.
tem pessoas que são mais culpadas que ele, mas ele tem sua parcela de culpa também dentro de campo e fora dele. Então é isso, rapaziada, tá aí a tier list de técnicos, a tier list mais pedida nos comentários dos nossos vídeos, tá finalmente entregue pra vocês. Então deixem aí nos comentários outras ideias de tier list que vocês gostariam que a gente fizesse, ou de nota fiel, ou de qualquer outro quadro que vocês gostariam de ver por aqui. Se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais, deixa seu like aqui embaixo, deixa sua opinião dessa tier list também, qual é o seu top 3 de técnicos, quem você gostou de ver aqui, quem você não gostou. E deixa também a sua sugestão e quem você acha que vai ser o novo técnico do Corinthians, né? Também. Já que estamos nesse momento. Então é isso, tamo junto e vai Corinthians! Corinthians.